Amigos e amigas, estamos de volta para o nosso Leitura Domingueira com um autor maravilhoso, mais um, né? E antes, deixa eu trazer meu uniforme para vocês verem qual uniforme que eu tô hoje. Olha lá. Essa é uma camisa especial com uma pintura, uma réplica de uma pintura de Pablo Picasso sobre Dom Quixote, o Cavaleiro Andante. E vamos ver, eu trouxe até uma frase aqui de Dom Quixote que eu amo demais, sabe? Assim, uma frase maravilhosa dele pra gente trazer. Olha lá. Sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mal irreparável, amar um amor casto à distância, enfrentar o inimigo invencível, tentar quando as forças se esvaem, alcançar a estrela inatingível. Essa é minha busca. Grande Dom Quixote, grande Miguel de Cervantes. Maravilhosa obra, vale a pena ler sempre. E por falar em obra, nós vamos trazer hoje esse escritor, jornalista maravilhoso, pelo qual pela obra dele eu sou apaixonado, seus contos, maravilhosos contos, suas crônicas. Nós vamos trazer uma crônica dele hoje. Estou falando de Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu nasceu em 1948, morreu em 1996, morreu jovem ainda naquele ciclo da AIDS que tirou muito talento, infelizmente, do Brasil. Foi um dos mais influentes escritores, jornalistas e dramaturgos brasileiros de sua geração. Gaúcho de Santiago, ele se tornou uma voz icônica ao explorar temas como a solidão, o amor, o medo e a marginalidade em meio à repressão da ditadura militar e a explosão da epidemia de HIV/AIDS nos anos 1980. Sua escrita é marcada por um tom profundamente intimista, maravilhoso, gente, maravilhoso e emocional, misturando referências da cultura pop, música e cinema com a prosa fragmentada e moderna. As principais obras dele é Morango Mofados, que eu li, maravilhosa obra, um livro de contos espetacular, tá bom? Onde Andará Dulce Veiga, né, seu único romance que mistura elementos lá de mistério policial com reflexões existenciais sobre o sucesso e o esquecimento. O Ovo Apunhalado, O Inventário do Irremediável e Cartas. Possui um vasto acervo de correspondências publicadas póstumamente que revelam sua sensibilidade e a relação próxima com outros artistas e amigos. Estilo e temas. A obra de Caio Fernando é frequentemente citada pela sua capacidade de olhar nos olhos da angústia sem perder a ternura. Ele foi um dos primeiros autores a abordar abertamente a homoafetividade e a vida das minorias LGBTQIA+, da literatura brasileira, embora muitas vezes o fizesse de forma metafórica. Seu legado continua extremamente atual, sendo leitura obrigatória em vestibulares como da Unicamp e inspirando novas gerações de leitores que buscam o acolhimento, em suas palavras. Olha lá, e vamos ver aqui o nosso autor, tá aí ele, Caio Fernando Abreu, maravilhoso escritor, e vamos trazer aqui, ó, desse livro excepcional que eu recomendo para vocês, que são as 100 crônicas, é isso, as 100 melhores crônicas brasileiras. Inclusive aqui tem Caetano, tem Chico, Otto Lara Rezende, para mim um dos maiores cronistas desse Brasil. Talvez nos 3 maiores cronistas você tem que colocar Otto Lara Rezende. Eu sou apaixonado pela obra dele, João Baldo Ribeiro, Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Aldir Blanc, olha lá, gente demais, olha, Arnaldo Jabor, Fernando Sabino, gente, tem assim, Milor Fernandes, Stanislau Ponte Preta, Mário Prata, Inácio de Loyola Brandão, Rubem Braga, que é um dos nossos maiores cronistas, né? Enfim, e eu vou ler aqui para vocês uma crônica que fala de uma religiosidade com a qual me identifico. Eu acho que nesse sentido sou muito parecido com Caio Fernando Abreu. É uma espiritualidade, um espiritualismo, né? Não tenho religião, me afastei de religiões, não quero mais saber de religião em minha vida. E, enfim, várias reflexões, leituras de história. E eu acredito num Deus maravilhoso, que é sabedoria, que é também muita inteligência suprema. Olha o nosso mundo é inteligência suprema. Não cabe misticismo, dogmatismo, ignorância. Sabe, não cabe. Nós temos um Deus, acredito, o que nós chamamos pelo menos de Deus,
esse domínio espiritual sobre nossas vidas, né? Porque eu acredito muito nisso. Ele é marcado pela inteligência suprema mesmo. Não cabe ignorância, não cabe misticismo, né? Não cabe dogmatismo, não cabe preconceito por conta disso. E por isso eu não acompanho nenhuma religião, nenhuma. Eu tenho espiritualidade, eu sou um espiritualista. Acredito que há sim um ser superior, uma energia superior que governa nossas vidas, nos direciona e muitas vezes cuida de nós. Nós viemos com objetivos para isso e amparado por essa energia cósmica, universal que nos envolve a todos nós, mas não na religião. A religião é coisa de homem, Deus é outra história. Essa é a minha crença, respeito quem pensa diferente, mas é o que eu penso. E sobretudo eu deixei religião, a última religião que eu seguia faz mais de 10 anos já, e quando veio a pandemia e o bolsonarismo, me mostrou que foi a melhor coisa que eu fiz, mostraram, né, que foi a melhor coisa que eu fiz, foi deixar a religião. Eu vi muita ignorância, muita gente se contradizendo nas suas crenças ao apoiar coisas absurdas, violência, ignorância, preconceito, estupidez, ditadura, tortura, armas, absurdo, não tem mínimo sentido uma coisa dessa. Então, enfim, eu estou muito bem, muito feliz com a minha espiritualidade e muito longe de religião. E eu quero ficar cada vez mais longe. Quanto mais longe para mim, melhor. E respeito, tem 2 passos as religiões, eu acho que elas têm um trabalho maravilhoso, só que eu não concordo com a forma, com a doutrina, com os ensinamentos, muitos deles, né, sobretudo nesse campo, quando resvai na política, no preconceito, enfim. E nesse aspecto eu trouxe essa crônica de Caio Fernando Abreu, que se chama Zero Grau de Libra, que é uma religiosidade em que eu acredito, uma espiritualidade, é muito maior que religião, é muito maior, é uma espiritualidade na qual eu acredito e que Caio Fernando Abreu também acreditava, imagino que acredita onde quer que esteja. Então vamos lá fazer a leitura, tá bom? Zero Grau de Libra, Caio Fernando Abreu. Sobre todos aqueles que ainda continuam tentando, Deus derrama teu sol mais luminoso. O sol entrou ontem em Libra. E porque tudo é ritual, porque fé, quando não se tem, se inventa, porque Libra é a regência máxima de Vênus, o afeto, porque Libra é o outro, quando se olha e se vê o outro, e de alguma forma tenta-se entrar em alguma espécie de harmonia com ele. E principalmente porque Deus, se é que existe, anda distraído demais. Resolvi chamar a atenção dele para algumas coisas. Não que isso possa acordá-lo do seu imenso sono divino, enfastiado de humanos, mas para exercitar o ritual e a fé. E para pedir mesmo em vão, porque pedir não só é bom, mas às vezes é o que se pode fazer quando tudo vai mal. Neste 0 grau de Libra, queria pedir a isso que chamamos de Deus, um olho bom sobre o planeta Terra, especialmente sobre a cidade de São Paulo. Um olho quente sobre o mendigo gelado que acabei de ver sobre a marquise do Cine Majestic. Um olho generoso para a noiva radiosa mais acima. Queria hoje o olho bom de Deus derramado sobre as loiras oxigenadas, falsíssimas. O olho cúmplice de Deus sobre as joias douradas, as cores vibrantes. O olho impiedoso de Deus para esses casais que aos fins de semana comem pizza com Fanta e Guaranás pelos restaurantes e mal se olham enquanto falam coisas como: você acha que eu devia ter dado o telefone da Catarina Eliette? E o outro grunhe em resposta: Deus, põe teu olho amoroso sobre todos os que já tiveram um amor sem nojo nem medo e de alguma forma insana esperam a volta dele. Que os telefones toquem, que as cartas finalmente cheguem. Derrama teu olho amável sobre as criancinhas demônias criadas em edifícios, brincando aos berros em playgrounds de cimento. Ilumina o cotidiano dos funcionários públicos ou daqueles que, como funcionários públicos,
Cruzam-se em corredores sem ao menos se verem. Nesses lugares onde um outro ser humano vai se tornando aos poucos tão humano quanto uma mesa. Passeia teu olhar fatigado pela cidade suja, Deus, e pousa devagar tua mão na cabeça daquele que na noite liga para os CVV. Olha bem pelo rapaz que absolutamente só 10 vezes repete Moon over Bourne Street na voz de Sting e chora. Coloca um spot bem brilhante no caminho das garotas performáticas que para pagar o aluguel dão duro como garçonetes pelos bares. Olha também pela multidão sob a marquise do mapping, enquanto cai a chuva de granizo, pelo motorista de táxi que confessa não ter mais esperança alguma. Cuida do pintor que queria pintar, mas gasta seu talento pelas redações, pelas agências publicitárias e joga tua luz no caminho dos escritores que precisam vender para barato seu texto. Olha por todos aqueles que queriam ser outra coisa que não a que são e viver outra vida que não a que vivem. Não esquece do rapaz viajando de ônibus com os seus teclados para fazer show na capital. Deita teu perdão sobre os grupos de terapia e suas elaborações da vida, sobre as moças desempregadas em seus pequenos apartamentos na Bela Vista, sobre os homossexuais tontos de amor não dado, sobre as prostitutas seminuas, sobre os travestis da República do Líbano, sobre os porteiros de prédios comendo sua comida fria nas ruas dos jardins, sobre o descaramento, a sede e a humildade, sobre todos os que de alguma forma não deram certo, porque nesse esquema é sujo dar certo, sobre todos que continuam tendo por razão nenhuma, sobre esses que sobrevivem a cada dia ao naufrágio de uma por uma das ilusões, sobre as antas poderosas, ávidas de matar o sonho alheio. Não, derrama sobre elas teu olhar mais impiedoso, Deus, e afia a tua espada, que no 0 grau de libra balança pés exata na medida do aço frio da espada da justiça. Mas para nós que nos esforçamos tanto e sangramos todo o dia sem desistir, envia teu sol mais luminoso, esse do 0 grau de libra. Sorri, abençoa nossa amorosa miséria atarantada. Genial, Caio Fernando Abreu. E é isso, pessoal, essa espiritualidade, a espiritualidade realmente do bem, uma espiritualidade que vai sobre aquilo que Jesus falava, sobre os pequeninos, sobre os frágeis, sobre os fracos, sobre aqueles que não são, que ninguém acredita, que ninguém dá nada por eles. Esses são que precisam de Deus e precisam de nós. Viva a justiça social, porque ela sim é obra de Deus. Bom domingo a todos e todas.